Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nós falávamos, presidente José Adriano, presidente da FIAC, estou conversando com ele aqui a respeito dos problemas relacionados à construção civil e a falta de entendimento, digamos assim, na esfera nacional, né? A criação do SINAP, que não se comunica com a realidade das empresas nas regiões, etc. Bom, hoje, se o senhor pudesse destacar um dos principais gargalos que o sistema precisa resolver, estou me referindo especificamente a essa questão do SINAP, o senhor destacaria o quê? E qual o papel do poder público nesse gargalo? Tem alguma responsabilidade? A gente não pode hoje responsabilizar pontualmente um determinado agente, mas sim um grupo, né, de variáveis que interagiram para que a gente chegasse a essa situação que é uma autofagia do setor. Nós temos aí desde a questão econômica do país inteiro, que entrou em depressão mesmo, né, essa questão de não refletir a preocupação com o emprego, que a construção civil responde muito bem a isso, com o problema político que a gente enfrentou no país inteiro. Então, a questão econômica, ela influencia bastante. Por que influencia? Porque as empresas fizeram compromissos e elas precisam fazer o enfrentamento desses compromissos e começaram a se submeter a subpreços. Então, isso também responde fortemente pela situação que a gente se encontra hoje. E, de alguma forma, alguns gestores, eu cheguei a ouvir muito, você disse que o preço da construção civil aqui não é real, que não dá para construir. Mas a empresa tal fez um desconto de 30%. Como é que se fala isso? Eu digo que é a questão de sobrevivência e muitas vezes é desespero, né? Aqueles, lógico, que têm uma condição de não estar tão endividado, não se submete a isso e conseguem ter uma sobrevivência maior. Porque a construção civil é isso. Se você tirou de algum ponto, ela vai para algum lugar. Seja dívida, seja compromisso, seja na questão da segurança do trabalhador, vai ter o reflexo em algum ponto. E a outra questão é a falta de compreensão e talvez, de certa forma, assim, um certo conformismo dos empresários de acharem que isso não tem jeito, né? E é talvez o maior prejuízo que a gente tem, a inércia do empresário de não lutar por essa melhoria dessa condição. Falando em inércia, a inércia é a tendência dos corpos de permanecerem no mesmo movimento, né? Mas, falando nisso, nós estamos no quinto mês do ano, já estamos entrando em junho, e o governo Gladson Cameli ainda não engrenou em praticamente nenhum segmento. Está devagar, está no tempo adequado, que leitura que você faz? Bom, então, é uma questão que a gente tem que avaliar pela complexidade como o governo recebeu o Estado, né? A gente sabe muito bem que existe um processo transitório desse recebimento, desses números que o Estado repassou de uma gestão para outra, mas a gente entende que 5 meses já era suficiente, porque ele ganhou no primeiro turno, então automaticamente essa transição pode ter tido algumas dificuldades, mas pela competência das pessoas que estavam à frente da transição, a gente esperava realmente que isso fosse mais rápido, né? A resposta fosse mais rápida. A resposta fosse mais rápida. E a gente entende que uma eleição vem alavancada por um projeto, por um plano de governo, e que isso com certeza se faz alguns ajustes desse rumo, desse planejamento para a gestão futura. Também a gente considera que o Estado, como um Estado pobre, ele reflete também a situação de transição a nível federal. É natural. Dependemos muito do governo federal. Que também não engrenou. Que também não engrenou ainda, né? E a gente compreende que houve uma precipitação do atual governo de se autoconsiderar que em 100 dias conseguiria dar resposta para a população e para o setor produtivo, exatamente das dificuldades que ele iria enfrentar. Eu não estou aqui fazendo prejulgamento de nenhuma estratégia. Não, você está falando a respeito de fatos, né? Só que cria expectativa e isso começa a comprometer algumas ações que a gente sabe que, pela burocracia, pela questão da realidade mesmo, da legalidade do processo que tem que ser tramitado, essas questões quase sempre são difíceis de você conseguir engrenar num governo novo, acabam prejudicando e aí começa a desencadear um processo de desconfiança de que a equipe que está ali não está preparada. Eu vejo que
essa questão todinha se resumiria em dois itens que deveriam ser atacados imediatamente. Quais? A redução da desocupação no nosso estado, e aí o estado poderia estar trabalhando com obras mais simples e já está com muita gente empregada, uma grande coalizão com os municípios para fazer o mesmo pacto de conseguirem colocar uma empregabilidade como prioridade nos municípios. E a outra seria exatamente o ataque imediato àquelas questões do passado que ficaram. Então, separar essa gestão. Olha, eu vou ter aqui uma equipe que vai fazer uma olhar para o retrovisor aqui em cima daquilo que nós estamos recebendo, mas a outra vai olhar para frente e vamos começar a colocar esse povo para trabalhar. Porque foi anunciado o Programa de Recuperação Econômica, um pacote de 840 milhões, até agora nada, nem licitações. Foi anunciado que o governo iria inaugurar uma obra por semana e não se vê isso também. Eu não sei. E isso, claro, reflete nas empresas. O que eu acho difícil de entender, porque o Gladson se elegeu com um capital político enorme. Sim. As empresas precisando, demandando serviços. E, enfim, ele tinha apoio popular, apoio empresarial e a coisa não acontece. Ele, de certa forma, ainda tem um apoio empresarial, porque a gente não tem muita opção. Não, mas vocês não têm a quem recorrer, né? Exatamente. Então a gente está procurando interagir com esse governo, acreditando que existe boa intenção, só que não vai resolver com a boa intenção. A gente precisa... O que a gente está propondo? As federações se uniram, né? A gente precisa dar resposta para o nosso público, porque a gente é demandado. A gente está encaminhando ao governo do estado que ele, pelo menos, envie ao conhecimento da gente aquilo que eles têm planejado de investimento para o ano de 2019, para que a gente possa orientar esses empresários para que lado eles devem olhar, para que lado eles devem ir, se eles têm que fugir do estado ou se eles têm que continuar acreditando aqui. Bom, por falar em boa relação com o governo, vou entrar numa seara que certamente não vai lhe agradar muito, mas eu preciso fazer porque é de interesse público. Fique à vontade. Existe possibilidade de José Adriano recuar e abrir espaço para Salomão assumir o SEBRAE, o conselho do SEBRAE? Existe esse desenho? Existe algum movimento nesse sentido? Não. Estou me referindo a respeito da boa relação com o governador Gladson Cameli. Claro, eu não vejo problema nenhum, até porque o Salomão é um cara muito competente, né? O que se discute são posicionamentos que quase sempre a gente tem que abrir espaço para compreender o momento que esse interlocutor está ali propondo, mudanças do ponto de vista empresarial e do ponto de vista institucional. Eu não tenho problema nenhum de discutir isso, até porque o SEBRAE não pertence a gente, pertence ao empresário. E eu tenho certeza que se foi esse o encaminhamento, não sei... Mas se não pertence a você, José Adriano, por que você, naquela época, decidiu encarar aquele projeto? Qual foi o cenário? Uma boa pergunta. Tá. Então, veja lá. O SEBRAE, nós tivemos uma discussão com os pretensos candidatos a governo desse estado, antes mesmo do processo eleitoral, e todos eles foram unânimes em admitir que o SEBRAE já estava mais do que na hora de vir para a mão do setor produtivo, do setor privado. Nossa luta sempre foi essa. Eu não estou fazendo luta individual. E, na ocasião, hoje o governador Gladson se comprometeu com as federações lá que não teria interesse de discutir o SEBRAE com a gente e que confiava na gente. E foi isso que aconteceu. Chegou ao processo eleitoral já em dezembro, dia 5 de dezembro, e nós não, pelo menos eu, não fui procurado pelo governador para dizer, Adriano, esquece que agora a gente tem interesse lá, sei lá, eu não teria problema nenhum de declinar. Até porque eu entendo que nessas questões é perfeitamente possível você, quando candidato, ter uma visão e depois de eleito, são pressões que se Eu recebem. pergunto isso, José Adriano, porque a Federação da Indústria é uma instituição muito importante e o processo eleitoral da FIEAC foi um processo traumático, praticamente desestruturou pela base a nossa indústria, que já precisa de organização, aí vem mais uma cisão dessa, foi complicada. Agora, uma outra situação, e com essa pergunta eu encerro, que é algo que também não vai te agradar. Você está afiliado ao MDB, se não está afiliado, está se aproximando, saiu candidato a deputado federal nas eleições passadas. Essa ideia de você, de a indústria, ter um representante político, um partido, isso ajuda ou atrapalha
Até agora só atrapalhou, ou não? Na verdade, assim, nós não fomos candidatos à época pelo PDT por uma proposta individual. Isso sempre foi Sim, isso uma, ficou claro. foi construído com a união de vários segmentos, vários setores, e se cumpriu exatamente o que a gente pretendia. É lógico que todo mundo sabe que não precisa ser cientista político, que em 4 meses não se faz uma campanha vitoriosa, principalmente de uma pessoa praticamente desconhecida no cenário político eleitoral, para deputado federal. Mas valeu a pena. Hoje você vê todo mundo olhando para o setor empresarial com outros olhos, sabendo que se não tomarem alguns cuidados, nós temos sim condições de substituir Então é qualquer um preciso lá. observar a política, né? Isso. E o empresário ele não pode ser tratado apenas no período eleitoral como se ele fosse uma vítima do sistema, não. Nós temos sim posicionamentos, nós sabemos o que queremos, muito mais E agora. querem intervir também. Gostaríamos muito de interagir com todos os governos e estamos fazendo isso através das instituições. Então é muito apropriado para mim dizer o seguinte, não foi em vão o desafio, embora outras pessoas pensem diferente. Eu me aproximei do MDB, o MDB se aproximou de nós, mas não existe pretensão nenhuma de sair candidato a nada, embora eu goste muito das pessoas lembrarem do nome da gente numa condição de candidato a alguma coisa, mas eu estou ali para colaborar, eu estou ali para somar. O MDB é um partido estruturado, há uma necessidade de que a gente interaja muito bem com as ações institucionais, olhando sempre para o bem do Estado. E eu sou municipalista, eu defendo muito que o desenvolvimento do Estado tem que ser iniciado pela discussão e o diálogo com os municípios. Então a gente vai estar fazendo isso dentro do MDB, se Deus quiser, com a ajuda de todo mundo. José Adriano, queria agradecer a sua participação, espero que o seminário amanhã aconteça e as discussões tenham consequências. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Tá? Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Eu cometi um erro, me esqueci da participação da Débora, mas as informações você terá certamente amanhã. Obrigado, até mais.